tem o estudo intitulado Jesus celebrou a Páscoa. Qual o objetivo desse estudo? O objetivo desse estudo é provar que Jesus Cristo não deixou para a sua igreja a ordem de celebração da conhecida Santa Ceia do Senhor, que durante muito tempo ela permeou nas nossas vidas. Primeiro ponto, eu quero trazer a você e dizer que a Santa Ceia não era, ao contrário do que muitos falam, por não estudar, por não conhecer, não saber realmente o que é a história da igreja. A história da igreja é um campo muito vasto, ninguém detém todo o conhecimento desses 2000 anos de história que ficou para trás, ninguém detém. Então nós aprendemos uma parte, aprendemos outra parte, e quanto mais estudamos, mais aprendemos. Quanto mais investimos em livros, cada pesquisador vai trazer-nos algo, né? Vai saltar algo à luz de cada pesquisador, porque uns se preocuparam em estudar no cenário de Israel, outros se preocuparam em estudar em outros cenários. Cada um pesquisou num lado, então até você deter todo esse conhecimento da pesquisa, não o conhecimento em si, só o da pesquisa, já fica complicado. Então o conhecimento é muito vasto, ninguém detém todo o conhecimento. Mas livros nos revelam que a chamada Santa Ceia, que foi praticada sim, depois ali nas igrejas ao redor, nas igrejas fundadas por Paulo, e igrejas que tinham fora de Jerusalém, existia sim uma celebração de Santa Ceia, mas não em todas as igrejas. Tinha igrejas que lá estavam, depois de certo período, a liderança da igreja ela foi descentralizada, porque antes todo mundo queria, o que diz a Assembleia de Jerusalém? O que dizem os apóstolos? O que eles têm a dizer? O que eles têm a declarar? Mas chegou uma hora que esse domínio, essa centralização do evangelho com uma liderança, ela foi extinta. Até mesmo pela dificuldade de comunicação, e os apóstolos não tinham como atender todo mundo, e vem a morte, ninguém dura para sempre. Então o que acontece? A igreja não demorou muito, ela foi descentralizada. Tá? Ela foi descentralizada e pessoas passaram a ter, ou melhor dizendo, já tinham a sua visão diferente dos fatos. Então, naquele tempo da igreja primitiva, já existia gente celebrando a Santa Ceia e tinha gente que não celebrava, pensava diferente. No tempo do apóstolo João, quando o apóstolo João era vivo, já existia briga sobre isso. Diz um estudioso que João achava que não tinha que celebrar. E um outro homem também estudioso dizia que tinha que celebrar. João, o apóstolo, aquele que teve a visão de Apocalipse. Então, existia essa controvérsia desde o começo da história. O que será? Nós vamos ver alguns pontos que pode ser também o que se passava pela cabeça daquelas pessoas. Só que hoje nós temos muitas informações e muitas revelações que eu acredito que eles não tinham. Hoje nós conhecemos tipificações, simbologias, uma série de coisas que eles, se tivessem esse conhecimento, era muito pouco. Hoje nós temos o que, como podemos dizer, hoje nós temos um quebra-cabeça montado. São os 66 livros da Bíblia reunidos na nossa mão para nós examinarmos todos eles. Eles tinham isso? Eles não tinham isso. Então o nosso conhecimento hoje tem que ser superior, põe superior nisso, ao de Pedro, Paulo, Tiago, João.
Porque eles tinham pouco. Eles ouviram direto de Jesus. E eu não tenho ouvido? Porque eles ouviram, eles escreveram. Não escreveram o suficiente? Claro, Deus não vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, o meu conhecimento hoje tem que ser superior ao de Paulo. Tem que ser, se não for, tem alguma coisa errada com a minha vida. Eu tenho que ter muito mais conhecimento do que Pedro. Pedro não tinha na mão dele os pergaminhos, o Pentateuco. Eu tenho. Pedro não tinha o livro dos Salmos na mão dele. Eu tenho. Pedro não tinha o livro do profeta Malaquias na mão dele. Eu tenho. Se ele tinha, era quando ele ia lá na sinagoga e eu via aos sábados. Eu não, eu posso examinar de segunda a segunda. Então, o conhecimento deles era um. O nosso tem que ser muito maior. Então, veja bem, já existia, desde o tempo da igreja primitiva, essa descentralização de opinião. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Outros diziam, não, aqui a gente não celebra. Aqui a gente não celebra. Já existia essa controvérsia. Isto é antigo. Porém, a igreja foi galopando, 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 e nós chegamos a um ponto que a igreja toda, todo o movimento evangélico passou a celebrar a ceia. E aquela visão de que não deveria celebrar, sumiu. Mas não quer dizer que estava errada. Sumiu, não quer dizer que estava errada. Entende? Quem investiu mais no evangelho foi um lado que tinha essa visão de celebrar. E saíram implantando igrejas e celebrando. Mas quem não estava celebrando foi uma visão que se perdeu. Veja bem, se perdeu, é errado até eu dizer a visão se perdeu. Não, aquele movimento, aquela parte da igreja, ela não se desenvolveu tanto. Ela se espalhou demais, ela viveu perseguições muito duras. Enquanto havia uma perseguição muito terrível de um lado, do outro a igreja foi se espalhando. E esse lado que foi se espalhando era o que tinha a visão da celebração da Santa Ceia do Senhor. Então a outra que sobrevive hoje, escondida nas cavernas da Rússia, nas cavernas da Coreia do Norte, nas cavernas de Cuba, entende? Qual é aquele país? Na China, eles, embora não celebrem, eles não são representação de nada. Eles não estão em mídia, eles não têm como entrar em mídia. Eles estão em lugares aonde a perseguição é terrível. Não tem espaço para eles terem uma rádio, não tem espaço de programa em televisão, não tem espaço nem para cantar de portas abertas. Tem que viver escondido. Então tudo isso, essa mistura está envolvida nessas situações. Nós vamos esquecer um pouco de história e nós vamos partir para a Bíblia. Porque, como eu falei, hoje nós temos tudo reunido na nossa mão. Então, hoje nós nem tanto precisamos nos basear em história, dependendo da situação. Nós podemos hoje fazer história. Porque o que temos é superior ao que eles tinham. Muito superior. Então, o primeiro ponto que eu quero ver, eu escrevi esse estudo aí, Jesus celebrou a Páscoa, realmente para demonstrar que a igreja de Jesus Cristo não tem que celebrar ceia nenhuma, né? As pessoas ligam para cá, aí não celebra ceia não? Não. É uma igreja de Deus? Senta aqui e vem ver. Se você aguenta ficar até o final do culto, senta aqui. Isso aqui não é igreja para quem quer comer pão e beber vinho. Isso aqui é a igreja para quem quer morrer por Cristo. Aí quando a gente fala isso, eles veem que apesar de não comermos pão nem bebermos vinho, temos a maior fé que a história da humanidade poderia conhecer. Aí quando entram na questão do político, não, irmão, aqui é o seguinte, aqui a gente não come pão, não bebe vinho e não dá a mão a político. Estamos sobrevivendo. Então eles veem que a nossa convicção
está além de rituais, além de coisas materiais palpáveis. Vamos então ao nosso texto, a página 18. Eu começo narrando aí várias coisas, porque esse texto ele foi espalhado, foi distribuído em igrejas, foi lançado na internet. Então eu começo falando uma série de coisas que nem na verdade seria para nós agora, neste momento. Então, lá no item que começa com a palavra muita, 1, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo, diz: muita introdução poderia ainda ser dita, mas quero afinal chegar ao ponto definitivo, visto existir como subtítulo em muitas Bíblias a palavra ceia. As pessoas ainda não tomaram conhecimento de que a Bíblia originalmente não possui divisão de capítulos e muito menos de versículos, e nem tampouco esses subtítulos que vêm sobre os capítulos das nossas modernas Bíblias. Já falamos tanto sobre isso. Os subtítulos, está escrito lá, Jesus celebra a ceia com seus discípulos. O subtítulo diz isso, mas quando você lê o título, não tem nada de ceia. Jesus está celebrando a Páscoa. Não está falando que Jesus celebrou ceia. Pior, ainda chegamos à conclusão, é só olhar no dicionário da língua portuguesa para ver o que significa ceia. Ceia apenas é uma palavra que denota uma refeição, aponta para o significado de uma refeição. Em muitos lugares, esta refeição chamada ceia, ela era de um horário, tinha uma hora determinada em que aquilo era chamada ceia. Por exemplo, quando você vai comer ao meio-dia, você diz que vai fazer o quê? Almoçar. Quando você vai comer às 18, 19 horas da noite, você diz o quê? Vou jantar. No tempo do meu avô, quando ia se comer entre 20 e 22 horas, a minha avó dizia assim, vou preparar a ceia. Todo mundo já sabia que ela não ia preparar o almoço do outro dia, nem ia preparar uma janta. Todo mundo já tinha almoçado e jantado. Ela ia fazer uma ceia. O que era essa ceia? Essa ceia não era a mesma coisa que, tipo, comeu no almoço ou comeu na janta. Ela era uma refeição diferente, mais leve, vamos assim dizer. Não era aquele mesmo conteúdo da janta. Então, eu peguei uma época em que a minha avó sempre falava isso. Hoje, na nossa sociedade, você não ouve mais falar isso. Você já ouviu alguém dizer assim, vou preparar a ceia? Ouviu? Não. Quando que você ouve essa palavra, vou preparar a ceia? Hã? No Natal. Natal e Ano Novo, né? Vou fazer a ceia de Natal. Você não ouviu? Já não ouviu? Por que a ceia de Natal? Por causa da tradição do horário em que essa festa de Natal, essa mesa de comidas com característica das coisas de Natal é feita. Então a palavra ceia não está ligada a uma celebração. A palavra ceia, segundo o dicionário, está relacionada a uma refeição em um determinado horário e a uma refeição diferente de almoço e de janta. Tem que estudar. Isso que eu estou falando é coisa que eu posso apostar a vida. Eu sei que é verdade. Eu pesquisei, eu estudei. Eu não tinha esse conhecimento, mas todo mundo que pesquisa descobre alguma coisa. Então, nos subtítulos vem escrito, Jesus celebra a ceia com seus discípulos. Mas quando você lê o texto originalmente, né, que não tem nada a ver com títulos nem subtítulos, pois a Bíblia não foi escrita com títulos nem subtítulos e nem versículos. Você vai ver que naquele capítulo que em cima de Jesus celebrou ceia, quando você lê, você vai ver Jesus falando, tem várias referências bíblicas aí no final, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 13, em que você vai ver Jesus dizendo claramente, onde está o aposento para celebrarmos a Páscoa. Vamos nos reunir em tal lugar, vamos celebrar a Páscoa. Os evangelistas, quando escrevem, dizem assim, e Jesus estava celebrando a Páscoa. E Jesus convidou os seus discípulos à Páscoa. E estando na mesa da Páscoa, repartiu o pão e dividiu o cálice. Essa história. E você vai ver que o texto só fala de Páscoa. Não fala de ceia. Então nós estamos aqui em busca de
verdade. O que não pode existir na igreja de Jesus Cristo é ritual. O evangelho não tem ritual nenhum. Todas as religiões pagãs possuem seu ritual. Entende? Nós precisamos tomar cuidado com essa história de ritual, porque o ritual faz a pessoa se sentir autojustificada, mas ela na verdade não tem vida nenhuma com aquilo. Por que era necessário que Deus mudasse a dispensação da lei para a graça? Os judeus estavam se sentindo justificados pelos rituais que faziam. Aí no Salmo 50, o que Deus diz assim? Olha, bebo eu carne de touro? Eu como carne de animais? Bebo eu sangue de touro? Como carne de animais? Se eu tivesse fome, eu pediria a vocês? Deus começa a dar uma bronca, por quê? Porque a nação de Israel começou a se sentir justificada pelo que fazia, ritual. Mas o coração deles estava longe. Evangelho não tem ritual, ninguém se justifica no Evangelho por ritual. No tempo da graça de Cristo para cá, não tem justificativa por ritual nenhum. É pela graça sois salvos mediante a fé. Fé em quê? No Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Não adianta o meu sacrifício. Agora só entra em valor a minha fé naquele sacrifício realizado de Jesus Cristo. Se eu não andar segundo os princípios de Cristo, nenhum ritual me faz escapar do inferno. Isto é Evangelho de Jesus Cristo. Sem ritual. Agora, vamos pensar no tempo da lei, no tempo dos rituais. Vamos pensar no significado da Páscoa. O que significa a Páscoa? Libertação de Israel, do cativeiro egípcio. Não é isso que significa a Páscoa? Não é só isso que significa a Páscoa? Claro, tem os seus significados espirituais, tem a sua simbologia. Jesus diz assim, Jesus é chamado Cordeiro Pascual. Ele, quando está na mesa celebrando a Páscoa, que é a memória da libertação do cativeiro egípcio, ele diz, fazer isto em memória de mim. Então ele está deixando para aqueles judeus, somente judeus, não tinha nenhum gentio, somente judeus que estão com ele naquela mesa, ele está demonstrando que ele foi representado naquele sacrifício do Cordeiro, que livrou-os da condenação do anjo da morte. O anjo da morte era uma investida do diabo ou era uma investida de Deus? Tá, então ele está dizendo, olha, a ira de Deus que foi manifesta lá no Egito, aquele cordeiro sacrificado, sou eu. Eu que livro vocês da ira do meu Pai. Mais detalhes dessa interpretação, à parte. A Páscoa significa a libertação de Israel do Egito. Isto é o significado da Páscoa. Eu tenho que celebrar a Páscoa? Bom, se bem que comer um ovinho de coelho é bom, né? Não sei qual coelho bota ovo, até hoje não descobri mais, né? Então, chocolatezinho, se você tiver algum, pode trazer, não tem problema não. Então, irmão, a Páscoa tem um significado especial. O que eu tenho a ver com a Páscoa? Absolutamente nada. Ah, pastor, não, mas eu vi a igreja quadrangular celebrando a Páscoa. Eu também, eu estou acostumado a ver palhaço para tudo que é canto. Os camaradas, ele colocou aquele chapéu do judeu, que chama, né? Vestiram-se de pano de saco, jogaram um pano de saco por cima do terno, usaram todos os rituais, né? A igreja hoje está cheia de ritual do Antigo Testamento. Candelabro, castiçal, candeeiro, Arca da Aliança, que é muito usada na maçonaria, né? A Arca da Aliança. E todos aqueles rituais dentro da igreja, do que eles chamam de igreja. E aí, celebraram a Páscoa. Porque, ó, irmão, é celebração para o povo de Deus. E a igreja quadrangular. E uma outra também que me foge à memória. Tem esses lixos por aí. Você já ouviu falar na Igreja Brasil para Cristo? É outro lixo. É outro lixo. Então, eles celebram a Páscoa.
Não, está errado. Páscoa é celebração para os judeus. Quando lemos no Antigo Testamento, vemos Deus dando aos judeus aquilo como um memorial, e Deus chega ao ponto de chamar de memorial perpétuo. Então, se é um memorial perpétuo, eu ainda posso relevar e entender que um judeu cristão, né, que eles têm até aquele símbolozinho da estrela, um judeu com a cruz no meio, um judeu cristão, eu ainda posso admitir que ele celebre uma Páscoa, por ser um judeu. Mas, se formos considerar nós gentios, sem ser judeus, apenas sendo cristãos, celebrar a Páscoa para nós é um erro. Então, meu irmão, primeiro, nós não vamos achar na Escritura nada de Santa Ceia, nem vamos achar Jesus mandando os seus discípulos ensinarem aquela celebração para os gentios. Nós não vamos achar. Tem vários textos na Escritura que nós vamos já provar o erro deles. O erro deles. Porque as pessoas esquecem que a Bíblia não é um livro só de coisa certa. Ou é? Davi celebrou o censo. Estava certo ou estava errado? Davi adulterou com Betseba. Mandou matar Urias. Saul transgrediu a palavra, não executou os desígnios do Senhor. Ué, a Bíblia é um livro só de coisa certa ou é de coisa errada também? Deus usa a Bíblia para nos dar lição, tanto pelo aquilo que Ele fala, que é o certo, quanto pelos erros dos outros, que está errado. A Bíblia é a palavra de Deus? É, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas em Mateus 4, o diabo está falando. Então não posso abrir aquilo e dizer, aqui está a palavra de Deus. Não, não está a palavra de Deus. Está a palavra de Deus no sentido que Deus preservou, fez alguém anotar, e isso chegou para mim como lição. Até as palavras do diabo, Deus, na sua soberania, pode usar para me ensinar. As palavras que ele separou ali. Não vai confundir no dia de hoje não, né? Porque no dia de hoje tem gente dizendo assim, diabo, eu te ordeno em nome de Jesus, me fala a verdade sobre isso. Me fala a verdade sobre aquilo. Quer dizer, contrariando a própria Escritura, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. E o camarada me fala a verdade. Eu conheci uma igreja aí, infelizmente, era uma grande igreja, mas toda grande igreja, às vezes, ela perde o domínio. O pastor pode ser uma bênção, mas se não tiver controle do que está acontecendo lá dentro da igreja, meu irmão, misericórdia. Começa aquelas reuniõezinhas por fora, sabe? Aqueles cavalos que correm por fora, assim, no autódromo. A igreja começa a virar uma bagunça, porque um monte de gente sem chamado começa a querer aparecer, pensa que porque está num ministério que é expressivo, está pensando que a vida dele também é. Então começa a querer destaque. Então tinha reuniões lá que a pessoa chegava a ponto de abrir a Bíblia e dizer, diabo, me fala a verdade desse texto aqui. Eu te ordeno em nome, me fala a verdade desse texto. Não, a verdade do texto bíblico eu só aceito ser ensinado pelo Espírito Santo. Ele me é o bastante, amém? Não preciso de demônio para me ensinar nada. Isso são detalhes que eu vivi nesses 20 e poucos anos de caminhada evangélica. Então, meu irmão, temos que examinar o texto bíblico e vamos ver erros. Eu considero erros. Outros estudem, examinem, pesquisem, cheguem às suas conclusões. Eu tenho que falar daquilo que eu creio que tenha chegado à conclusão com a graça de Deus, com a sua revelação. Então, seguindo, a palavra ceia significa a refeição da noite ou jantar, e em virtude de, para os judeus, cada novo dia ter início às 18 horas, para o judeu cada novo dia começa às 18 horas. Fica claro que quando eles davam início à celebração do memorial de libertação do Egito, o que para eles era um novo dia, para nós cuja cultura é extremamente diferente, pode ser chamado de ceia. Contudo, nunca deixará de ser a Páscoa. Diga-se de passagem, esta festa judaica é para eles tão importante que eles a celebravam por 48 horas. Na verdade, era uma semana. Mas quando eles estão debaixo do cativeiro romano, já não tinham tanta liberdade. As coisas começaram a se suprimir um pouco mais. Dependendo, quando chegava um governador romano com benevolência,
Aí eles celebravam uma semana. Quando chegava um que apertava, não, vai ser só 2 dias. E as coisas eram assim. Então veja bem, os textos que falam de Páscoa são esses 4 que eu separei aí. Não quer dizer que essas 4 narrativas estejam relacionadas a 4 celebrações de Páscoas. São os textos chamados sinóticos, né? Que muitas vezes são textos falando da mesma situação. Então tem aí coisas repetidas. Durante o ministério de Jesus, o ministério que durou cerca de 2 anos e meio, o ministério de Jesus não chegou lá perto dos 3 anos, ele chegou em cerca de 2 anos e meio. Isso é provado por inúmeros pesquisadores de história. Inclusive tem gente até que afirma que Jesus Cristo nasceu em 21 de setembro. Eu achei tão interessante porque a nossa igreja foi fundada no dia 21 de setembro. Aí me chamou a atenção, acaba que eu não esqueço mais uma data dessa. Então, a pesquisa vai revelando muitas coisas. Aqui então, veja que Jesus, nos seus 2 anos e meio de ministério, ele celebrou, se ele teve 2 anos e meio de ministério, dentro desses 2 anos e meio, só daria tempo de ele celebrar quantas Páscoas? Apenas 2 se fosse uma vez ao ano. Mas ainda existe a possibilidade de ser até 3. No máximo 3. Dependendo de quando começou o ministério de Jesus. Aí caberia até 3 Páscoas. Dependendo de quando começou. Não vamos entrar no detalhe de calendário agora. Então, se Jesus celebrou 2 ou 3 Páscoas, dentro do ministério, o que é o ministério? O tempo dele. Antes Jesus celebrava? Sim, mas estamos falando daquele período em que ele se levanta para cumprir o seu chamado ministerial. Então, Jesus celebrou, aí vamos dizer, 2 Páscoas ou 3 Páscoas, segundo os estudiosos e historiadores. Elas estão registradas aqui, nos textos bíblicos. Agora, você vai ver, vamos partir agora, meu irmão, para o mais importante, que é o estudo direto da passagem bíblica. Por quê? É muito fácil pastores chegar na frente da igreja. Está aqui, irmão, vamos ler o texto. Ó. Jesus celebra a ceia com os seus discípulos. Pronto, já caiu na cabeça de todo mundo que o que ele vai ler é a celebração da ceia. E a pessoa vê o texto que não fala nada de ceia e não está nem aí. Porque o povo normalmente não tem aquele potencial de reflexão. Você está ouvindo alguma coisa, meu irmão? Primeira coisa sobre o que você está ouvindo é você jogar a dúvida em cima do que você está ouvindo. Ouviu alguma coisa? Não creia. Não creia. Primeiro passo é não crer. A menos que você esteja ouvindo de Deus. O primeiro passo é crer. Mas está ouvindo de homem? É profecia, é visão, é sonho, é revelação. O primeiro passo é não crer. Você tem que partir para a pesquisa, para o estudo, para a oração, para saber se o que você ouviu é verdade ou não. Porque os teus ouvidos não tem como detectar sem você confrontar aquilo com a verdade da Escritura, com a revelação de Deus. Aí estão os textos que falam de Páscoa, não falam de ceia. Vou deixar para que você examine, né? Já mencionamos quais são eles. Uma observação que eu quero fazer. Se isso era tão importante como muitas igrejas têm feito nos nossos dias, vamos falar daqueles que estiveram nessa mesa e que escreveram alguma coisa. Pedro esteve na mesa da Páscoa. Quem mais? Tiago. João. Quem mais escreveu alguma coisa e esteve na mesa? Mateus. Então veja bem, homens que escreveram alguma coisa, Mateus no caso ele fez uma narrativa de situações que ele contemplou. Mas depois da celebração, aqueles que escreveram não mencionaram mais nada. Escreveram para igrejas, mandaram recados e mais cartas, mas depois surge um homem chamado Paulo, que não esteve na mesa da celebração, e esse vai na igreja de Corinto, e ao que parece, funda na igreja de Corinto a celebração da ceia, vamos assim chamar, da ceia, com uma igreja gentílica. Na igreja de Corinto, é uma igreja gentílica, não tem nada de judeu dominando. Paulo já tinha abolido a visão
do judaísmo, ele já não está mais se deixando influenciar pelaquilo. Gálatas capítulo 3 vai provar isso aí. Então, lá em Corinto, Paulo, quando funda aquela igreja, deixa esse ritual para a igreja. Depois esse ritual vira uma bagunça quando ele vai escrever, tentando reorganizar as coisas. Paulo, mas Pedro, Tiago e João, até então, em tudo que eles escrevem, que nós temos na Escritura, eles não fazem menção da importância da celebração desse ritual. Eles não tocam no assunto. Isto é um ponto a ser considerado, porque eles estiveram na mesa, eles ouviram direto de Jesus e eles não levaram a visão daquela celebração adiante para a igreja. Paulo, que não esteve na mesa, vem e começa a divulgar o assunto. Então veja, aqui tem na página 19, tem aí mais ou menos o 5º parágrafo que diz: o texto no qual me refiro é de 1 Coríntios 11, 23 a 26, o qual nosso irmão Paulo afirma ter recebido do Senhor. Quanto a isso, não há problema algum. Contudo, quero afirmar que receber é um fato e entender pode ser outro diferente. E eu cito aí uma passagem bíblica que Daniel recebeu. Daniel entendeu? Não entendeu. Então, Daniel recebeu? Recebeu. Daniel entendeu? Não entendeu. Então, Daniel recebeu de quem? De Deus, os anjos mostrando, ele tendo visão, os anjos falando. Chega uma hora que o anjo explica para ele e ele ainda diz o quê? Não entendi. Então, Daniel recebeu, mas não entendeu. E muitas vezes, meu irmão, pode ser assim na vida de qualquer um. Pode receber alguma coisa e até não entender, embora não é o que eu queira me aprofundar aqui. Eu quero que você veja o seguinte: quando Paulo escreve para Coríntios, nas passagens que nós mencionamos, Paulo diz assim: porque eu recebi, olha, ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, repartiu, tomou o cálice, deu graças e repartiu aos seus discípulos. Amém. Ele recebeu isso? Recebeu. Claro, ele recebeu isso porque nós vemos que aqueles testemunhas oculares escreveram sobre isso. Jesus fez isso. Ele tomou o pão, ele tomou o cálice, ele fez aquela celebração e ele está dizendo para Coríntios: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele ensinou aquilo. Agora, Paulo, lá em... o texto é 1 Coríntios 11, né? Paulo vai dizer coisas que ele não recebeu. Claro que não recebeu. Paulo vai dizer, portanto, o que come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Recebeu o que aí? Não sei o que ele recebeu aí. Recebeu nada. Até hoje ninguém sabe o que é comer ou beber indignamente na visão de Paulo. Mas na visão dos pastores modernos, e é aquela palhaçada. Irmão, vamos celebrar a ceia. Olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se você cometeu algum pecado, vem aqui na frente pedir perdão. Aí é aquela palhaçada de todo segundo domingo, né? Primeiro numas igrejas, segundo, último nas outras. É aquela palhaçada. Aí você vê aquelas senhoras, né, coitadas. 70 anos, vai lá na frente, ajoelha, chora, pede perdão. Aí depois eu conheci uma que todo domingo era aquele ritual. Aí eu perguntei, por que a senhora todo domingo vai à frente? Falei, essa velhinha deve ser muito pecadora. Perguntei, meu irmão, perguntei. E ela me respondeu, não, porque vai que a gente pode ter cometido algum pecado que a gente não sabe. Sem sentido, né? Ou seja, culto irracional. Culto sem razão, culto sem lógica, mas movido por um clima. É a santa ceia do Senhor, lá vem o cálice, lá vem, olha irmão, é o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor. Não tem corpo de ninguém, nem tem sangue de ninguém. Evangelho não é a igreja católica, nem é a igreja luterana. Não tem nada desses rituais. Então, Paulo diz, eu recebi do Senhor e vos ensinei que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão, tal, etc. Agora, vamos ver aqui um texto, desse texto aí de Coríntios, capítulo 11,
1 Coríntios, olha o que Paulo diz no verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tá? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Primeira observação: todas as vezes que beberdes. Todas as vezes que beberdes, dá a ideia que eles iriam fazer novamente. Mas para quem ele está falando? Não tem nenhum gentio naquela história. E ele está celebrando a Páscoa. Então, automaticamente os judeus, mesmo convertidos, continuariam celebrando a Páscoa? Continuariam. Então Jesus está dizendo: agora, quando vocês, judeus, fizerem isso, isso é o que eu entendo. Fazei em memória de mim. Ou seja, judeus cristãos, entendendo a transição da lei para a graça, entendendo o que foi aquela libertação lá no Egito, o que aquilo tipificava, qual era o significado daquilo. É isso que eu entendo. Mas aí Paulo continua dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quem disse isso? Quem disse isso? Da onde veio essa revelação? Que comer aquele pão, beber aquele cálice e anunciar a morte do Senhor até que venha. É uma visão dele. Pode ser aceita essa interpretação? Pode, em termos bem superficiais, dentro da visão de alguém. Não, eu acho que é, tudo bem, pode achar. Mas me dá uma prova bíblica de que Jesus tenha mencionado isso. Jesus não disse isso. Jesus apenas disse: fazer em memória de mim. Mas ele não disse que sempre que vocês fizerem isso, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Ele não disse isso. Nenhum dos evangelistas registrou isso. Então Paulo está falando algo que Jesus não disse. Então eu posso questionar Paulo, eu não posso questionar Cristo. Aí ele diz, 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, aqui é que é a tristeza, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quer dizer, dormem, estão mortos. Então Paulo está chegando ao ponto de dizer que indignamente ou sem discernir, dentro da visão dele, que ele não explica o detalhe do que ele está querendo repassar aqui, ele está dizendo que tem pessoas que estão doentes dentro da igreja e outros que já morreram por causa de uma má celebração dessa Páscoa, que ele está chamando de ceia e está instituindo para os gentios. É a visão dele, meu irmão. Não tenho nada a ver com isso. Não sou discípulo de Paulo, não concordo com ele, meu negócio é com Jesus. Se o evangelho disser, para mim está dito e eu me curvo. Mas se não estiver com base em Jesus, não me interessa o que Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão disseram, não me interessa, não tenho parte nenhuma com eles. Então, a visão de Paulo era da celebração da ceia e ele apresenta uma série de coisas. Mas a visão de outros, vamos chamar apóstolos e evangelistas, não era essa. Então, anunciais a morte do Senhor até que venha. Está em aberto para mim, eu não consigo compreender como Paulo compreendeu. E mais detalhes de pesquisas que eu realizei estão nesse estudo da página 19. Diz, de todos os textos que examinamos, o único que diz, fazei isto todas as vezes que beberdes, que é o verso 25 lá de 1 Coríntios, capítulo 11, 25, todas as vezes que comerdes, verso 26, é este. Ou seja, Jesus Cristo não disse, fazei isto todas as vezes que comerdes, fazei isso todas as vezes que beberdes. Eu ainda digo, se ele disse, como já mencionei, ele teria dito para judeus, mas o fato é que ele não disse.
Se você examinar os 4 textos dos evangelhos que falam sobre celebração de Páscoa, nenhum deles Jesus usa essa expressão que Paulo usou. Aqui está escrito, faze isto em Coríntios capítulo 11, verso 25. Faze isto todas as vezes que beberdes. E no verso 26, faze isso todas as vezes que comerdes. Esse texto que eu acabei de mencionar, ele não se encontra nos evangelhos, nas narrativas de Jesus. Então, por interpretação do evangelho, eu posso dizer que Jesus não deu nem continuidade àquilo, nem naquele momento, naquela visão que ele está com os apóstolos. Agora, se acharmos um texto que nos permita entender no evangelho, é diferente. Mas na visão de Paulo, meu irmão, eu, sinceramente, como diz na gíria, tô fora. Quem quiser seguir, que siga. Eu não sigo, né? Quando nós já estávamos aqui na igreja, já tinha um ano que tínhamos parado de celebrar a ceia, no começo do ministério. Um ano. Porque eu tinha visão de que não deveria celebrar? Não, nós celebrávamos. Mas a correria se tornou a tal ponto no ministério que, por esquecimento, eu passei um ano sem a celebração da ceia. Um ano. Ninguém sentiu falta, ninguém reclamou de nada. Um dia uma irmã veio comentar comigo, pastor, já tem bastante tempo que não celebra a ceia, né? Falei, irmã, é verdade. Aí de repente eu falei, mas está fazendo falta na vida espiritual da irmã? Falou, não. Falei, tá, mas nós vamos, qualquer hora a gente está se arrumando aí, é que a correria está muito grande. Quando eu pensei em dar continuidade ao ritual, começou a entrar uns flashes pela minha memória, eu comecei a correr para a Bíblia, eu falei assim, peraí, que isso? Falei, não, eu não estava nem pensando na coisa. A coisa começou a penetrar na minha memória, eu fui para o estudo e daí saiu este estudo. Eu não divulguei este estudo na igreja, eu apenas cheguei, porque eu sabia que isso ia ser motivo de seleção na igreja, Deus me mostrou, eu cheguei e disse, irmãos, nós não celebraremos mais ceia. Aquele povo que já estava, quando eu fiz isso, eu tinha já 1 ano e 3 meses que já não celebrava a ceia. Quando eu falei que não ia mais celebrar a ceia, quase 50% da igreja foi embora. Mas eles não pararam para pensar que já estavam 1 ano e 3 meses sem celebrar e que a vida deles em nada tinha diminuído, só tinham crescido e muito. Depois que a turma foi embora, quase 50% da igreja, com os que ficaram, aí Jesus autorizou duplicar o estudo e dar na mão de cada um. Ele usou a ceia, como é que chama? Essa eliminação desse ritual aqui no ministério, ele usou isso naquela época, 8 anos atrás ou mais, ou menos, talvez 7 anos mais ou menos, ele usou isso como fonte de seleção. Porque, meu irmão, se você quer viver tradição, teu lugar não é no Evangelho. O Evangelho você é obrigado a viver uma nova revelação a cada dia. Então quando eu falei, suspendi a ceia. Opa, cada um pegou sua Bíblia e por aqui. Teve gente que ainda chegou para mim, não, eu posso vir aqui e aos domingos que tem ceia lá na igreja tal, eu posso ir lá comer a ceia? Eu falei, não, decida. Ou fica sem comer aqui ou vai comer lá. Era motivo de seleção aquilo. Deus mostrou que ia fazer seleção dentro da igreja através daquilo. Então, meu irmão, se eu falar aqui algo que soe aos seus ouvidos como loucura, pode ser uma seleção para a sua vida. Deus está usando aquilo como seleção. Se você simplesmente dizer assim, não, eu não aceito isso. E quem foi que disse que Deus vai trabalhar de acordo com o que você aceita? Quem foi que disse que ele é meu escravo? Eu hoje sou o pior revolucionário do Evangelho. Eu sou o camarada que mais faz guerra. E como eu choro no meu canto, Jesus, não é isso que eu queria. Aí ele diz assim, lembra que antes de eu te chamar, eu te disse que tu era como Jeremias? Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Entende, meu irmão? Eu hoje sou o camarada que mais faz guerra nesse mundo, sou eu.
E, no entanto, contrário a toda a minha estrutura, eu faço hoje o que eu jamais escolheria fazer. Eu prego hoje o que eu jamais escolheria pregar. Foi para isso que ele me chamou. Então, eu posso mencionar uma loucura e Deus vai te provar. Se você vai para o estudo, né? Para a oração, se você vai realmente para a palavra, para concluir se é algo que vem de Deus ou não, Deus está te olhando. Agora, se você simplesmente diz assim, não, eu não aceito. Por quê? Porque a minha tradição, eu já como pão há 50 anos, não vou deixar de comer pão agora. Eu já bebo vinho há 50 anos, não vou deixar de beber vinho agora. Teve gente que chegou para mim e disse, não, se eu não celebrar a ceia, eu me sinto em pecado. Então vai para onde celebra. Caiu na pior desgraça da vida, foi lá para o Silas Malafaia. Quer dizer que com a política ninguém está incomodado, mas com pão e com vinho tá. Servir de trampolim para a eleição de político, ninguém está preocupado. O negócio é comer pão e beber vinho. Ah, esse mês eu estou bem santificado, eu comi um pão e um vinhozinho, aliás que nem vinho não é, né? Deveria ser. Biblicamente, aquela celebração foi vinho. Vinho mesmo, 100% vinho. Então, mudar o elemento de um ritual é pecado. Não pode mudar. Mudar o elemento de um ritual é pecado. Se a igreja hoje quer celebrar a Páscoa ou ceia, tem que ser com vinho, 100% vinho alcoólico. Mudou o ritual? Está em pecado, pecado digno de morte. Mudar o elemento de um ritual é pecado digno de morte. Amém? Então, meu irmão, nós somos um povo de estudo. E às vezes somos afrontados. E-mail, né? Tipo, pastor, aí na igreja não celebra a ceia, não? Deve ser alguém que passou por aí, né? Ouviu um CD, ouviu uma mensagem na internet e tal. Fala, não, aqui a gente cura enfermo, expulsa demônio, não aceita político e não celebra a ceia. Ou seja, tudo que eles fazem na igreja deles, eu mostro que aqui não faz. Não aceita político. Lá é todo mundo caindo das tabelas, não tem cura de ninguém, não tem libertação de ninguém. E eu mostro que aqui é o contrário. Então, meu irmão, nosso lema, nosso ponto de vista é estudo. Lá no último parágrafo, para nós concluirmos, esse bloco diz assim: permita-me provar que se Paulo estiver correto, também eu estou, pois ele usa a expressão anunciais a morte do Senhor até que venha. Ora, qualquer criança que estuda a Bíblia já sabe que Jesus não voltará para a igreja, que a igreja não verá a volta de Jesus, pois a mesma será arrebatada. Contudo, a profecia de Zacarias fala com clareza que a volta de Jesus é exclusivamente para os judeus. Enfim, para ganharmos tempo, veja bem, Paulo está falando para uma igreja gentílica. Meu irmão, quando se fala de gentio e de judeu, estamos falando de coisas bem diferentes. Uma coisa é gentio, outra coisa é judeu. Então Paulo está falando para uma igreja gentia e está falando até que venha. Ora, até que venha, que eu entendo, é Jesus descendo no Monte das Oliveiras para os judeus. Ele não falou até que sejais arrebatados. Ele não falou isso. Ele falou até que venha. Então, se eu digo que Jesus vem, quando eu digo que Jesus vem, eu estou me referindo à descida dele no Monte das Oliveiras. Foi isso que os anjos disseram para os apóstolos, quando Jesus foi assunto aos céus, ficaram olhando, né, lá para o alto. Aí o anjo chegou e disse o quê? Varões galileus, porque estás olhando para o céu. Esse Jesus que vós os vistes ir, da mesma forma voltará. Aonde que eles estavam? No Monte das Oliveiras. E a profecia de Zacarias diz que os seus pés tocará o Monte das Oliveiras, que se fenderá para o ocidente e para o oriente, e dará livramento ao povo de Israel, que vai estar envolvido na guerra do Armagedon. Então, até que venha é a expressão do retorno de Cristo para a nação judaica. Eu não verei. A igreja não verá. E Paulo está usando a expressão até que venha para uma nação gentílica. Não estou condenando Paulo. Estou apenas dizendo que nós, seres humanos, estamos sujeitos a erros. Eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Tá, recebeu, vai orar, vai estudar, vai ver o que Deus tem a dizer. Toma cuidado, porque nem sempre as coisas são tão verdades quanto elas parecem. Eu acho que quando ele diz, quando eu era menino fazia as coisas de menino e agora sou adulto faço as coisas de adulto, ele estava se justificando dos erros passados dele. Quando ele se amadureceu dentro do evangelho mesmo, porque dali para frente ele não tocou mais nisso, né? Não falou mais.
Ele não era tão menino, né? Por uma pessoa sair de um lugar com a visão de fundar igreja, não pode ser tão menino, não. Né? Paulo já tinha uma caminhada ali para chegar ao ponto de chegar em outra cidade e fundar uma igreja. Porque veja bem, normalmente os crentes, quando chegam na igreja, a visão deles, até que seja despertada, é de estar ali congregando, até ele alcançar uma visão ministerial, uma visão missionária, tem uma caminhada, até ter a coragem de sair de um lugar para ir para outra cidade pregar, isso requer uma caminhada, isso requer um aprendizado. Então, Paulo, não quer dizer que Paulo seja novo para cometer erros. Normalmente, quando nós começamos na obra, vou até usar nós, a força é total, não é? Ninguém se corrompe no princípio, só se corrompe do meio para frente. Eu não tenho proposta de corrupção quando o meu ministério é um nada, quando ninguém ouviu falar dele. Mas se eu despontar na sociedade, se eu me tornar um ícone, um referencial, aí eu vou ser cercado de propostas. É assim que acontece, né? Então, Paulo não era tão menino não, porque para sair de uma cidade para outra, fundar a igreja, ele tinha que ter uma visão já bem aprofundada. Bem, na página 20, irmão, nós não vamos nem seguir, tem alguns detalhes que você pode tranquilamente estudar, caminhar, que vai aprender muita coisa, com certeza. E tem uma explicação de simbologias, né? Quando Jesus fala do pão, quando Jesus fala do sangue, o que aquilo significa, né? O que representa aquela Páscoa. Uma série de coisas estão ali explicadas na página 20. Você pode analisar com muita calma, muito carinho em casa. E eu tenho certeza que Deus vai te passar a ensinar muito mais daquilo do que eu tenho a capacidade de ensinar. Amém?